Boa tarde! Tirando o Crachá. Rapaz, foram 196 países, na verdade 197, porque feira é um país. E Robson Jesus, ou melhor, o Nego Vai Longe, hoje está aqui no Tirando o Crachá. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, pô, poder falar com vocês. E eu tô louco pra colocar meu crachá que eu ganhei aqui, ó. Pô, crachá E a caneca, e a caneca? E a caneca, caramba, essa caneca aqui. Vocês colocaram até o anel. Esse anel eu tenho até hoje, pô. Esse anel aqui é um anel que eu ganhei lá no Egito, pô. Que bom. Caramba. Robson, é um prazer estar contigo. A gente tem muita alegria em dizer que o Tirando o Crachá traz aí um cara que, de fato, tem como marcado um legado. Né? Eu acredito que é assim que eu posso me referir a você. Claro. E as honras da casa são nossas, a gente precisa dar, mas aí as palavras são suas. Então, fique à vontade para contar a sua história. A gente vai te fazer algumas perguntas, mas como um bate-papo dinâmico e descontraído. E a história linda tem que ser contada e você tá com esse momento aí todo seu. Então, apresenta pra gente quem é o Robson. E pode tirar o crachá. Eu nem coloquei ainda aqui, mas ó, o Robson é um cara sonhador que, com 10 anos de idade, já sonhava em visitar todos os países do mundo. Eu lembro que eu trabalhava no mercadinho, perto da minha casa, e com 10 anos eu já ficava ali trabalhando e empacotando os frangos. E quando eu empacotava os frangos, eu ficava olhando o jornal ali, tipo aquelas fotos de avião, da neve, do canguru, do urso. E ali comecei já a plantar algumas sementes no meu coração relacionadas à viagem, relacionadas a sonhos. Ficava, um dia eu vou visitar esses lugares, um dia eu vou andar de avião, um dia eu vou tocar na neve, eu sonhava em comer neve. Eu ficava, um dia eu vou comer neve e tal. Só que qual que é a probabilidade disso acontecer? Um cara que vivia uma vida social muito parecida com a de milhares de brasileiros, onde foi abandonado pelo pai com 5 anos de idade. Até meus 8 anos de idade eu dividi uma cama de solteiro com mais 2 irmãos. Por muito tempo eu só tinha uma refeição por dia. Enfim, cresci com uma pobreza danada, assim. E mesmo assim, eu não deixei de sonhar. Eu me lembro que na pandemia, quando tava aquele momento de tudo incerto, eu tava inquieto, muitos entes queridos morrendo e tal, eu olhei pra uma amiga minha conversando com ela, aí falei pra ela, Gé, acho que eu vou realizar meu sonho de criança e vou visitar todos os países do mundo. Aí ela olhou pra mim igual você tá olhando assim, ela falou assim, cara, vai sim, vai ser muito legal, assim, você vai ter experiências incríveis. Só que ela falou com uma firmeza que até eu acreditei na parada. Eu falei assim, nossa, então eu vou. Aí eu peguei e comecei a planejar, 8 meses planejando, escrevendo como seria visitar todos os países do mundo. E eu já me fiz logo 3 perguntas e falei, quanto custa viajar todos os países do mundo? Quem visitou todos os países do mundo? E como eu faço para visitar todos os países do mundo? E aí, durante 8 meses, eu fui buscar essas respostas e criei o planejamento de visitar o mundo. E dando uma pesquisada, a gente percebe que você é um cara muito inconformado, né, com a realidade. Como você falou, você dividiu cama com 2 irmãos, você era um gestor e abriu mão de 10 anos. O que é que te fez abrir mão de ser gestor de um hospital? Eu acredito que muito provavelmente respeitado, né? Você já tinha ali sua zona de conforto. O que é que te fez abrir mão disso? Cara, desde pequeno eu acho que eu tenho essa parada no meu coração, de não aceitar, de ter esse inconformismo. Eu cresci em casa, minha mãe falando que pobre tinha que ter casa própria. Lembro que minha mãe falando isso, pobre casa própria, pobre casa própria. Eu com 14 anos, 10 anos eu estava trabalhando, com 14 anos eu comprei minha primeira moto. Eu comprei uma moto porque eu olhava pra minha mãe, aquela dificuldade dentro de casa, e não conseguia aceitar, que ficava bem quieta, aquela dificuldade, aquele perrengue pra comer, pra viver. Aí eu falei, preciso ajudar minha mãe, preciso ajudar minha mãe. E aí eu vi aqueles caras passando de moto na rua, vendendo pizza. Eu falei, cara, acho que essa parada dá dinheiro, dá pra ganhar dinheiro, eu acho que eu vou entregar pizza. Aí eu fui, falei com outro amigo meu, falei, cara, financia uma moto pra mim, eu pago pra você certinho, eu vou entregar pizza pra ajudar minha mãe em casa e tal. Contei a situação pra ele, ele já era de maior na época. O cara falou, tá bom, eu compro a moto pra você. O cara foi financiou uma moto pra mim de 48 vezes. Eu com 14 anos já tinha minha moto, comecei a entregar pizza pra ajudar minha mãe. Com 18, minha mãe com essa história de que pobre tinha que ter casa própria, pobre tem que ter casa própria. Com 18, eu vendi minha moto, peguei e dei uma entrada num apartamento. Tinha um negócio do governo, Minha Casa Minha Vida, tinha um apartamento, umas casas perto da minha mãe lá. Vendi minha moto e dei entrada no apartamento, sem necessidade, porque necessidade assim, comprei porque minha mãe falava que pobre tinha que ter casa própria. Então eu falei, então já que pobre tem que ter casa própria, eu vou ter uma casa própria. Aí eu peguei e comprei meu primeiro apartamento. Isso foi com 18 anos. Então 14 já tinha minha moto, 18 já tinha meu apartamento. Com 24 anos eu fui eleito o gestor mais novo do maior complexo hospitalar da América Latina. Então com 24 anos eu já era gestor do hospital.
Entendeu? Então, porque a aceitação, não aceito essa pobreza, não aceito, não aceito. Então, esse inconformismo, de fato, ele transformou minha vida, sabe? E assim vem sendo até hoje. Eu acho incrível, né, que a mudança de chave está na mudança de ação. E uma coisa que eu vi acompanhando suas redes ontem foi que você nunca pertenceu a um lugar de iguais. Né? E que ser igual nunca foi uma opção para você. E isso reverbera, sem sombra de dúvidas, todo um reflexo do que você construiu e vem construindo ao longo do tempo. E para você, o que é que foi mais difícil em relação a ter essa mudança de chave de eu não quero isso e vou fazer o contrário, e o quanto foi difícil, estando naquela realidade, fazer algo que muita gente não fazia? Até hoje para mim é difícil, porque as pessoas acham que porque eu tenho um título mundial, recordista mundial, Guinness Book, as oportunidades vão aparecer. Nem sempre, eu continuo cavando minhas próprias oportunidades. Então, todo momento eu fico cavando minhas oportunidades, sabe? Me conectando com pessoas, sendo interessante e não interesseiro, né? Então, eu sempre tento ser o mais verdadeiro possível, o mais genuíno possível, não ficar me metendo em polêmica, mesmo agora, depois de voltar pro Brasil. Quando eu vejo uma polêmica, eu tô fora, porque eu que trabalho com a internet, das formas da gente crescer muito rápido com a internet é se envolver em polêmica. E não me sinto atraído por esse tipo de crescimento, né? Então eu sempre acredito que quanto mais verdadeiro você for, trabalhador, honesto, e, claro, só isso não é suficiente, capacitado, buscando conhecimento, sabe? Estudando, e se sendo especialista naquilo que você escolheu ser. Então, eu não queria ser influenciador digital, que é a parada que caiu no meu colo. Eu posso contar a história pra vocês como que se tornou isso, eu posso contar. Mas só que a partir do momento que, beleza, eu falei, agora caiu no meu colo, agora sou influenciador, cara, eu me dedico o máximo possível. Toda hora eu tô estudando, do shopping pra cá, eu já tava olhando alguns indicadores, alguns números, algumas mudanças que eu vi que acabou de ter no Instagram, tô toda hora por dentro, sabe? Então me capacitando. Então eu acho que isso é muito importante. Você disse que sua amiga te apoiou. Falou, vai, tá certo. E sua mãe, o que é que falou? Sua mãe e sua família, de modo geral, quando você falou, tô abrindo mão aqui do hospital, vou viajar ao mundo, o que é que foi que falaram pra você? Minha mãe primeiro, acho que minha mãe achou que eu tava com algum problema com droga, porque eu comecei a vender as coisas da minha casa, vendi minha geladeira, vendi fogão, vendi moto. Quando eu pedi a exoneração do hospital, minha mãe quis morrer, pô. Minha mãe falou assim, menino, você tá doido? Tipo, eu falei... Porque para minha mãe, você trabalhar no hospital público, isso quer dizer que você tem estabilidade. Então, para ela, tipo, acho que para a geração da minha mãe, para a geração dos nossos pais, eles sempre buscam isso, né? Estabilidade, vai trabalhar. Faz um concurso. Faz um curso, Então, eu ia lá, eu quero sair. Ela falou, você quer sair? Todo mundo querendo entrar e eu querendo sair. Então, ela ficou doidinha e durante a viagem, eu escondia muito, assim, alguns vídeos quando eu entrava em países de guerra, em lugares que eram perigosos, quando eu tava dormindo em gaiola lá no Mali, e aí eu ficava escondendo, bloqueava ela, assim, né? Mas a minha família foi uma grande lição aprendida pra mim, porque não só a família, mas amigos também, porque quando eu comecei essa viagem, comecei a gravar vídeos, todo mundo me chamava de o blogueirinho, agora pronto, todo mundo querendo ganhar dinheiro na internet, agora virou o YouTube. Cara, e pra quem tá começando, isso é horrível. Era horrível, eles me colocavam lá embaixo, mas sem eles saberem, sabe? Nossa, como era ruim. Eu olhava aquilo lá, o meu que eu olhava assim, mãe, eles estão brincando, eles estão brincando comigo, mas, cara, eu sofria. Foi uma grande lição aprendida. A gente vem falando muito sobre vivências, histórias, enfim, mas sobre legado. Que é que hoje você entende que é o posicionamento e que você gostaria de ser lembrado ou gostaria de ser lembrado lá na frente. Poxa, quero que as pessoas pensem em Robson e falem, foi isso aqui que ele deixou. O que é que você pensa nisso? Cara, é legal essa pergunta. Acho que nunca ninguém tinha feito essa pergunta pra mim, mas ela veio muito de encontro com uma parada que aconteceu comigo. Porque eu fui convidado para... Tava tudo certo minha volta pro Brasil, de eu sair no maior programa do Brasil, número 1, que mais tem audiência, do Brasil inteiro. Então, só pra você ter noção, 30 segundos desse programa é equivalente a R$1 milhão. Eu consegui 2 minutos de programa, o maior do Brasil. Aí, eu peguei e aluguei um helicóptero, fiz uma parada pra aproveitar esse momento e tal. E aí, do nada, um dia antes da minha volta pro Brasil, cancelou tudo. Pum. Aí eu fiquei meio puta, assim, falei, cara, o que aconteceu, né? Aí eu fui tentar descobrir o que aconteceu. E aí, eu descobri que em novembro de 2022, eu neguei participar de dar 2 entrevistas. Porque as pessoas me chamaram para mim dar entrevista, as emissoras me chamaram para dar entrevista para falar sobre a consciência negra. E eu não quis falar sobre a consciência negra. Porque eu falei, cara, desde o começo do meu projeto, eu saí de casa
com a persona escrita, depois eu posso até falar melhor sobre minha persona, com objetivo escrito, com tudo claro onde eu queria chegar, desde o começo. Então eu queria ser ali reconhecido como o cara que visitou todos os países do mundo. Eu falei, eu quero ser aquele cara que, esse cara, ele visitou todos os países do mundo. E se eu ficasse batendo muito na tecla racial, ali na questão da consciência negra, as pessoas iam me olhar ali como o cara da cor da pele preta. Não que é importante, é super importante. Depois eu posso falar, o meu objetivo do Guinness está atrelado à questão racial, só que para o meu objetivo ali do projeto, eu quero que as pessoas me reconhecessem não pela cor da minha pele, eu quero que as pessoas me reconhecessem pelo cara que visitou todos os países do mundo. Ou seja, eu tô contando toda essa história porque eu não fui, apesar de novo, é um tema importantíssimo, eu super sou a favor, mas naquele momento eu não concordei porque era o meu objetivo ser reconhecido como um viajante, o cara que visitou todos os países do mundo. E aí, então, eu acabei voltando pro Brasil, eu não participei ainda do programa, tá para participar, mas vamos ver. Tá em aberto. Segundo eles. Neguei, mas neguei por isso, porque eu tinha esse objetivo. E deu certo. Quando eu voltei, hoje eu saí em 57 capas de jornais do Brasil. Todas as capas de jornais eu saí no Brasil. Participei de todos os grandes podcasts do Brasil, de todas as emissoras. Então todo mês eu tô na televisão no Brasil. E porque desde o começo eu sabia onde eu queria chegar. Então eu só contei um pouco dessa historinha aí, que depois a gente pode se aprofundar um pouco mais, mas para responder sua pergunta em questão de reconhecido, de propósito, de legado, sabe? Hoje as pessoas me chamam porque, de fato, eu visitei todos os países do mundo, eu sou uma referência e trouxe um recorde mundial pro Brasil. Antes da gente falar mais de alguns países, né, que você visitou, contar algumas aventuras, queria que você contasse um pouquinho como você estruturou esse projeto. Você só tinha 20% do valor. Queria que você falasse como você arrecadou o restante, como você estruturou, falou, vou começar por aqui, minha persona vai ser essa, vou criar esse projeto aqui, o Robson vai ser essa pessoa a partir de agora. Conta um pouquinho dessa criação desse projeto. Uma das minhas especialidades é ser gestor de projetos. Eu amo planilha, eu sou louco da planilha. Se você ver, até hoje eu carrego um monte de planilha no meu celular toda. E qual que foi o benefício disso? Quando eu comecei a escrever o projeto, eu estruturei ele de uma forma como se fosse uma empresa. Então eu fiz tudo no Google Drive, usei uma plataforma no Google Drive. Então eu abri uma caixinha lá. Financeiro, então toda a parte financeira. Monetização, toda a parte de monetização. Comercial, toda a parte do comercial. Estratégia de conteúdo, toda a parte de conteúdo. Ao total, acho que deram só as pastas primárias dentro do nosso organograma, a gente eram 14. Então, eu pus a 14. Só que você abrindo as pastas, já tendo várias outras subpastas dentro. Então, ali eu fui estruturando. Eu usei muitas ferramentas de gestão. Então, eu usei muito, por exemplo, análise SWOT. Então, eu peguei todos os meus concorrentes, meus colegas que tinham feito o que eu queria fazer e comecei a estudar eles. Qual que foram as oportunidades dele, qual foram as fraquezas, qual foram os pontos fracos, os pontos fortes. Comecei a estudar. Eu literalmente estudava. Eu lia todas as entrevistas. Tem um colega meu que hoje virou meu melhor amigo e sócio, a gente abriu uma empresa junto, o nome dele é Anderson. Ele tinha feito todos os países do mundo. Eu li todas as entrevistas dele, eu assisti todos os podcasts dele, tudo que é mídia que ele saiu. Eu peguei a vida dele e fiz assim, virei de ponta cabeça. Só que aí, qual que foi a minha conclusão? Onde ele errou, onde ele acertou. Então eu errei muito menos do que ele. Então dentro do meu planejamento eu usei vários tipos de ferramentas. Então estou falando da SWOT, eu usei benchmark, eu usei brainstorming, eu fiz várias coisas que foi me capacitando, eu fui buscando especialistas. Então um exemplo, vou voltar de novo já na questão racial. Eu sou um cara que eu nunca tive essa educação, esse entendimento racial. Eu sempre chegava em casa chorando, assim, quando eu tinha problema na escola, que a galera me chamava de cabelo duro, cabelo de bombril, de macaco, preto. Eu chegava chorando em casa pra minha mãe, não, passava na minha cabeça, eles estão brincando, não é nada não, é mentira. Porque minha mãe também não teve essa educação. E aí eu cresci sem essa educação. E até há pouco tempo atrás eu não tinha, eu comecei a me preocupar agora, quando eu fui viajar, antes de eu viajar. Então eu peguei... tive uma imersão com a Jane, ela é reitora da Universidade Federal de Uberlândia. Ela me deu todo o letramento, me ensinou tudo o básico, eu validei com ela a questão do nome, o Nego vai longe, se era um nome pejorativo, se não era. Aí eu comecei a tomar todo cuidado e entendimento sobre essa questão da pauta racial, porque eu não tinha. E aí eu fui indo e... Só por curiosidade, alguém já chegou pra você e falou, pô, esse nome aí, Nego vai longe, que é isso? Alguém já chegou... Não chegou, mas eu já fiz estudos de que financeiramente não causou problema, mas eu deixei de ganhar dinheiro por causa desse nome.
A gente já fez estudos que comprovam Algo isso. disruptivo, né? Você criar uma persona que é uma identificação de quem você é e você saber que vai ter lá fora, digamos que um paradigma em relação a uma liberdade financeira, né? Porque, tipo, eu fui meio que colocado em grupos. Entendeu? Então, depende do que você está fazendo, principalmente a gente que trabalha com internet, depende do grupo que as pessoas vão te encaixando, as marcas não te contratam, às vezes você acaba fazendo trabalhos bem pontuais, aí, tipo, tudo estratégia de marketing, de posicionamento, sabe, de persona, e aí a gente tem que ajustar algumas coisas. Não o seu nome, tanto que ao contrário, no final agora, eu fui querer mudar meu nome. A gente, agora que eu voltei pro Brasil, a gente tava fazendo um reposicionamento de marca, que o Robson Jesus hoje virou uma marca. E aí a gente fez um levantamento, né, se a gente queria colocar Robs, que é o cara que é em gringo, Robs Jesus. Aí ninguém aceitou, tipo, todas as pesquisas que a gente fez, que o nego vai longe é mais da hora. Daí manteve até hoje e vai ter o final agora. Falando um pouquinho dessa viagem, você fez a maior viagem de trem do mundo, foi atacado no Sudão, é isso mesmo? Conta um pouquinho dessas experiências malucas que você teve mundo afora. Tá, vou começar pelo Sudão, porque o Sudão ainda é da viagem dos 196 países. No Sudão teve uma situação que eu fui atacado por uma moradora local, uma menina, ela ia ser minha guia, na verdade, ela trabalhava no hotel que eu estava hospedado. O Sudão é um país que está tendo guerra civil, que você não pode ficar na rua, que você não pode filmar, e que, tipo, tanto que para mim entrar no Sudão, eu tinha que arrumar vários contatos, o pessoal do hotel que fizeram tudo, enfim, foi uma burocracia aqui só. Aí a menina da recepção falou bem assim, pô, eu falei, eu queria tanto conhecer a cidade e tal, mas não posso sair pra fora. Aí ela falou, não, eu e meu marido vai te levar à tarde pra ser seu guia e levar pra conhecer a cidade. Eu falei, sério, beleza. Chegou à tarde, lá vai ela me buscar. Falei, com seu marido? Ah, não pôde vir, ele foi sozinha. Me levou pra conhecer a cidade e tal, conhecemos o centro, a cidade, aquilo. Falei, pô, queria muito conhecer a casa de um local, como é que é por dentro, e comer uma comida local. Você me leva? Ela falou, claro, com certeza. Me levou no restaurante local. Eu falei assim, a casa local pode ser na minha casa. Ele me levou pra casa dela. Aí chegou na casa dela, não me lembro como foi hoje, 2 cômodos separados assim. Aí entrei lá, tô lá sentado assim, daqui a pouco ela coloca a mão na minha coxa. Aí eu falei, meu Deus, eu comecei a dar risada já, falei, Jesus. E aquela risada com medo, porque eu falei assim, se o marido dela aparece. Aí, rapaz, ela pegou, eu falei, pega uma água pra mim, pega uma água. Daí ela foi lá, pegou uma água, eu já catei o celular, comecei a gravar. Falei, gente, olha o que tá acontecendo, vocês estão acreditando. Aí gravando, aí ela volta. Daí ela volta, eu gravando, e a mulher senta em cima de mim, já coloca minha mão nas partes íntimas dela, e eu, meu Deus do céu, e agora? Porque começou a me dar um medo muito grande, porque lá no Sudão, o porte de arma é liberado. Então, todo mundo tem arma lá. E era uma favela do caramba onde eu tava lá. E segundo, eu estava sem dinheiro, porque eu ia ficar só 2 noites lá, então eu não troquei dinheiro, porque o hotel ele assume todo o gasto que eu vou ter. Eu estava sem internet, estava sem dinheiro, sem internet, e não falava o idioma deles, que eles falavam crioulo, um idioma local. E eu estava bem distante do meu hotel. Eu lembro que eu tinha que pegar 2 tuk-tuk, e tudo escuro, não tem, aquelas ruas que não tem nem eletricidade, de barra, assim e tal. E eu falei, cara, se o marido dela chega aqui, o cara vai dar tanto tiro em mim, vai catar meu corpo, vai jogar daqui de um córrego atrás, assim. Eu já pensei, o cara vai me jogar meu corpo ali. Eu falei, esse era um dos cenários menos piores. Eu falei, pior do cenário pode ser ainda ela falar que eu ataquei ela, cara, e tudo isso em segundos. Eu tô falando com vocês em minutos, mas em segundos na minha cabeça. E assentaram assim em cima de mim. Aí eu falei, Jesus, e agora? Eu falei, pera, calma. Eu falei, pera, calma. O que foi? Não tem um preservativo. Aí, não precisa. Eu falei, precisa sim, eu não faço relação sem preservativo, não, tal. E eu pensando, aí eu falei, é o seguinte, vai no meu hotel amanhã, que ela trabalhava lá. Que hora que vai entrar? 9 horas. Chega às 6 horas da manhã, pode bater na porta lá, que a gente vai ter relação amanhã. Tem preservativo no meu quarto, lá a gente vai ter relação. Ela era sure, você tem certeza? Eu falei, quer falar um pouco de inglês? Eu falei, sim, pode ir. Aí, acho que pra mim foi uma das decisões mais assertivas que eu tive da minha viagem. Foi, tipo, tirar ela de cima de uma forma que eu não contrariava ela, porque se eu contrariar, ela podia falar, ele me atacou, ele fez isso, e eu morri ali mesmo. E ela ficou meio que, a amiguinha me levou pra casa, porque eu tava sem internet, eu não sabia ir embora, não falava idioma. Fiz com que ela me colocasse os 2 tuk-tuk, me levasse pro hotel de volta. Chegou no dia seguinte, aí ela tá lá, no meu quarto, senhor Robson, eu só aqui, ó. Nem fiquei quietinho, nem falei nada, velho, o quê? Não saí do quarto, deu 11 horas, fiz check-out e fui embora, assim, sabe? Eu bati lá, já nem ouvi, e fui embora. Mas eu dei um medo pra caramba, assim, deu medo. E é uma situação extremamente delicada, né? Porque você tava ali, você tem um complexo de coisas que qualquer detalhe ali poderia jogar um plano todo fora. Então, né? tem que ser muito assertivo nas decisões, sabe? E
E quando eu falei para você da análise SWOT, das oportunidades, das fraquezas, foi isso, porque a minha conclusão da análise SWOT do Anderson foi assim, ó, toda vez que ele teve problema com briga, com passaporte, cadeias, ele teve vários problemas na viagem dele. E eu concluí que toda vez que ele teve um problema, tinha 3 coisas envolvidas. Primeiro, bebida. Segundo, balada. E terceiro, mulher. Então eu não saía às 7 horas da noite. Difícil. Em 2 anos e 42 dias, poucos foram as vezes que eu saí à noite de casa, depois das 7. Nunca eu saía das 7, eu estava em casa. Então já era sabido, sabe, que a mulher poderia trazer um problema. Então eu sempre era muito cauteloso com isso. Então ali eu acho que eu fui muito assertivo mesmo. Perfeito. Sobre a questão voltada ao financeiro, né? Como é que foi passar todos esses 760 dias financeiramente? Você trabalhava nos países que você ia, o dinheiro veio de uma construção que você guardou para esse plano? Como é que foi essa questão toda? Eu saí para viajar sem nada, só com um celular, uma mochila, muita fé em Deus e o sonho de visitar todos os países do mundo. Eu peguei e comecei a vender tudo da minha casa. Eu vendi, como eu falei para vocês, vendi geladeira, fogão, vendi tudo da minha casa. Eu pedi a exoneração do hospital, peguei toda a grana que eu tinha e juntei tudo, deu 90 mil reais. Aí eu falei, beleza, o projeto estava orçado em $500 mil, 500 mil a projeção. Falei, agora só falta 410 mil, vamos lá, né? Comecei a viajar. Aí depois de 8 meses, eu já tinha feito quase R$1 milhão só com o celular. Então, tipo, no meio do caminho deu certo, a parada virou e eu comecei a fazer grana. Show de bola. Mas no começo era perrengue. No começo, na viagem, era vacas magras. Eu dividia quarto com 20 pessoas na Índia, no rosto, assim, era 20 pessoas no quarto na Índia, na Tailândia. A comida só fast food, porque era baratinho para economizar dinheiro, só fast food, vários perrengues por causa de grana. Eu passei muito. É depois que Deus abençoou que a gente começou a viajar com mais conforto. Qual foi o melhor país dessa viagem toda? Cara, eu amo muito a Tailândia, cara. Eu sou apaixonado pela Tailândia. Eu tenho o top 3, Tailândia é o número 1. Aí eu gostei muito do Japão. Acho que o Japão tem uma educação, assim, uma cultura diferenciada. E a questão da gastronomia, eu adorei muito de comer em Hanoi. Hanoi é a capital do comida vietnamita. Adoro comer vietnamita. Então, meu top 3 é o Sudeste Asiático. Perfeito. E quais são os próximos planos? Já estamos chegando ao nosso finalzinho. Mas já, né? Tô ligado. Quais são os próximos planos aí do Robson? Olha, eu tenho muita coisa boa. Olha, se vocês sentarem meia hora comigo pra me falar a minha vida pra vocês vão ver que, de fato, eu virei um verdadeiro sonhador. Porque eu vi que hoje não tem limite para nossos sonhos. Então eu sonho demais, planejo e executo também. Tô com um monte de coisa acontecendo. Então eu tenho um documentário já em andamento, tem meu livro que tá saindo também, tem agora o projeto da Coreia do Norte, tem um projeto social que eu comecei no Quênia que a gente arrecadou mais de um container cheio de brinquedo, roupa, com alguns empresários brasileiros que moram nos Estados Unidos. A gente vai levar esse container lá pro Quênia. Enfim, tem muita coisa legal mesmo. Tem caminho de Compostela que a gente vai fazer agora na Europa. Tem muita coisa boa aí nos próximos dias. Então já me acompanha aí no Instagram, @onegovailonge, que vocês vão ver que tem coisa bacana lá, pô. Inclusive você teve problema em um país porque estava sem passagem? Passagem? Sem passagem? Eu já tive situações sem visto. Por exemplo, eu entrei no Congo, fiquei 18 horas dentro da floresta andando no Congo. É um país que está em guerra civil também, que eu não tinha visto. Teve uma situação até engraçada, que foi em Tajiquistão. Tajiquistão é um país que fica na Ásia Central. Lá, brasileiro precisa de visto. Então você aplica online, é bem simples, e em 3 dias o visto está liberado. Aí eu estava em Cazaquistão, que é um país que é do lado. E aí eu peguei e apliquei o visto, né, online, e fiquei esperando. Eu vou comprar passagem para 7 dias, porque se der algum problema no caminho, né, a gente tem tempo. Então tá bom. Coloquei lá o primeiro dia nada do visto, segundo nada, chegou o terceiro nada, quinto nada, deu 7 dias o visto não ficou pronto. Falei, ferrou, chegou o dia da viagem. Aí falei, eu tenho 2 obstáculos. Primeiro é o aeroporto, o pessoal deixar eu entrar no avião, e segundo é a imigração. Fui pro aeroporto. Cheguei lá, tem um país do lado que se chama Quirguistão. Quirguistão, brasileiro não precisa de visto. Mas toda decisão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, toda decisão, tudo eles falam russo. Tudo fica na Ásia Central e todo mundo o idioma é russo, é tudo parecido. Aí eu fui na menina da companhia aérea, eu abri o site de Quirguistão. Aí ela falou assim, você é brasileira? Eu falei, sou.
Ela, o Brasil precisa de visto. Eu falei, não, mudou, my friend. Mudou desde a pandemia, não precisa mais não. Ela falou, mudou não? Eu falei, mudou. Eu tava querendo ir pra Tajiquistão, eu abri o site de Kirguistão pra ela. Eu falei, não, olha aqui o site, que eu abri o site mostrando pra ela assim, mudou? Eu falei, mudou. Então tá bom. Aí ela pegou um cara e deixou eu ir, né? Aí eu falei, beleza. Se eu ficava feliz, eu ficava triste, porque eu falei, 50% já foi, só que agora eu vou entrar no avião e vou chegar lá no país e ter a imigração. E foi pior das hipóteses que ela vai mandar um de volta, né? Falei, então tá bom, então eu vou. Você também está com mentorias agora, né? Para quem quer rodar o mundo, você está dando palestras, cursos, para quem é inconformado, assim como o Robson, né? Exatamente. Hoje a gente está com uma turnê em todas as capitais do Brasil e aqui na Bahia foi um outro projeto que a gente abriu para 9 cidades também, que eu estou palestrando, falando um pouco da minha trajetória, né? Sendo um verdadeiro agente de mudança ali, plantando algumas sementes na vida dos sonhadores, principalmente a galera aqui do Brasil, que a gente vive numa situação onde problema na política, problema na educação, problema na segurança, a gente começa a ficar descrente. Aí eu passo por lá para dar uma abençoada na vida das pessoas, mostrar como é possível a gente realizar nossos sonhos, como eu faço para realizar meus sonhos, como eu faço para ganhar dinheiro na internet. Aí a gente tá viajando o Brasil, batendo um papo com a galera. Só parabenizar, né? Dizer que sua história é um reflexo, agradecer pela sua disponibilidade, dizer que pra gente é uma honra ter sua história como parte do Tirando o Crachá. E pra galera que tá assistindo, eu vou pedir que você deixe uma mensagem inspiradora olhando pra câmera, que eles vão ouvir, vão se inspirar e com certeza vão fazer muito nesse sentido aí. Aproveitando essa mensagem, revele aí pra gente, você é baiano? Porque você tem um jeito baiano. Não, eu sou filho de baiano, pô. Eu sou de São Paulo, sou criado com miojo, minha base é sempre miojo, mas só que eu sou filho de baiano. Minha mãe, meu pai. Meu pai a família dele é de São Domingos e da minha mãe é de Bicuí. Eu percebi, pô. Você é muito desenrolado. Você é paulista, Bicuí. Pô, de mensagem, cara, eu acho que assim, precisa acreditar no nosso sonho, né? A gente precisa ser ousado, sim, acreditar no nosso sonho, se organizar, se capacitar, fazer movimentos, né? Você viu aqui nesse breve bate-papo quantos movimentos eu compartilhei com vocês que eu fiz. Então, sempre tudo muito bem pensado. Eu acho que a gente precisa ter algumas atitudes, precisa sim, de às vezes sair da nossa cidade, ir para São Paulo, ir para os Estados Unidos, ir para outro lugar. Precisa, mas façam de forma organizada, planejada, com o pé no chão. Então, se eu conseguir, eu tenho certeza que você também consegue. Show de bola. A gente tá chegando no final, mas eu não queria chegar ao final, não. Vamos passar a noite gravando aqui, deixa a câmera ligada. Me convida de novo que eu volto. Você pode me chamar que eu volto. Vai ser um prazer voltar aqui, pô. Vai ser um prazer. Cara, muito obrigado. Obrigada. Por compartilhar um pouquinho dessa história, participar desse projeto que ainda está no início, mas eu tenho certeza que vai viralizar, a gente vai conseguir trazer muitas histórias bacanas, e não só a questão de viralizar, né, mas a questão também de ter um conteúdo, né? Entregar exatamente para as pessoas algo bacana aí, que elas possam aprender. Elas sabem, vou assistir o Tirando o Crachá porque eu vou aprender alguma coisa e vou aplicar aqui em minha vida. É isso. E, cara, é legal porque o projeto de vocês ele tem um propósito, não é um projeto que tá pra monetizar, ganhar dinheiro, ganhar fama, não. Vocês estão, é visível que vocês estão fazendo uma parada mais por propósito do que por ego. Não que é errado também, mas vocês veem que a parada de vocês é uma parada genuína, então, e vocês dois comunicam muito bem, acho que deu uma dupla show, tá? Eu vou daqui, corta aqui, agora sou eu, é tudo muito natural, não é tipo, eu nem vi vocês tocando, agora pera, foi tudo muito, só de olhar um pro outro agora, então é legal esse bate-bola que vocês fizeram, vocês têm potencial pra estourar a boca do balão, viu? Parabéns mesmo. Obrigada, tamo junto, valeu, e mais um Tirando o Crachá, né? Mais um Tirando o Crachá e a gente vai ficando por aqui, eu não queria não, mas tem que ir. Até a próxima quarta, valeu! Valeu!